Olá para você que nos acompanha no Justificando. Esse é um encontro ao vivo para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o presidente da casa, Eduardo Cunha. Eu sou Breno Tardelli, diretor de redação. Ao meu lado tenho o André Zanardi, também jornalista e diretor executivo aqui no Justificando, e o jurista, professor de Direito Constitucional, Pedro Serrano. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E André, tudo bom também? Tudo tranquilo, Breno. Pedro, eu vou começar com você. O que você achou da decisão que afastou Eduardo Cunha? E o mais importante, por que demorou 5 meses para o Supremo decidir isso? Olha, eu achei uma decisão correta o afastamento. As razões são várias, mas a mais relevante, a meu ver, é que o presidente, ele expressamente com a sua conduta, por suas declarações, ameaçava as investigações dos seus atos, né? Tanto no âmbito judicial, quanto em especial no âmbito interno da Câmara. O presidente da Comissão de Ética, diversas vezes, se queixou de que o presidente da Câmara manipulava os atos da mesa para poder impedir a realização plena das investigações. Veja até que questões como pagamento de passagem para depoimento de testemunha, ele exerceu o seu poder para impedir o pagamento, quer dizer, ou seja, havia um claro impedimento da investigação deliberada pelo plenário da Câmara. Ou seja, o presidente da Câmara estava usando do cargo para impedir o regular funcionamento do próprio poder legislativo. É dever do Supremo garantir o regular funcionamento independente e pleno do Poder Legislativo. Né? Então não havia realmente condição de manter o Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Por que 5 meses? Também, a meu ver, no exercício do mandato foi correto o afastamento dele. Né? Agora, demorar 5 meses é o tempo da jurisdição. Nós não podemos querer que a jurisdição funcione no tempo do desejo político dos setores progressistas, que eu me incluo, ou no tempo da notícia. É o tempo da jurisdição. A jurisdição, ela funciona uma forma um pouco mais lenta do que a intensidade da política nos últimos tempos no Brasil. Nós estamos num frenesi político, numa intensidade afetiva no meio da política, as coisas são muito rápidas. 5 meses é um tempo razoável para se adotar uma decisão tão intensa, tão importante quanto essa de afastar não apenas um deputado, mas o líder, o chefe de um poder. Eu acho extremamente razoável, acho que o ministro Teori é um dos melhores magistrados que nós temos no país, extremamente equilibrado, técnico, correto. Nós não podemos querer, nós sempre de progressistas criticamos a politização da jurisdição e a jurisdicionalização da política. Nós não podemos querer politizar a jurisdição, que o tempo da jurisdição seja o tempo da política. São esferas independentes numa sociedade democrática. Então, esse tempo foi extremamente razoável, adequado para a jurisdição funcionar de uma forma correta. Professor, posso só entrar no adendo, Breno? Pode, claro. No caso, algumas pessoas dizem que seria golpe agora em cima do Eduardo Cunha. O que diferencia a situação da Dilma com o Eduardo Cunha? Já que tem um lado que fala que é golpe do lado da Dilma e outro lado que agora está falando que é golpe em cima do Eduardo Cunha. Qual que é a diferença das duas relações? Eu creio que nenhum caso nem no outro se deve estritamente a palavra é golpe. Eu acho que o que há em relação a Dilma é a possibilidade de se mantido o impeachment e mantida a decisão de impedimento dela pelo Supremo haver uma medida de exceção. Por quê? Porque a conduta que é imputada a ela não caracteriza, a meu ver, nem de perto, nem por uma questão de razoabilidade mínima, crime de responsabilidade. O Eduardo Cunha não. Veja, o Eduardo Cunha não pagou passagem para trazer testemunhas na comissão que investigava o seu caso. Ou o caso de investigação da presidente Dilma foi tudo pago, as passagens, foi rápido, quer dizer, ou seja, há um comportamento não isonômico dele às abertas, quer dizer. Ele abertamente tem usado do seu poder para manipular os atos da Câmara de forma a produzir resultados que ele pessoalmente deseja, né? Então, realmente, isso é uma conduta absolutamente inadequada para o exercício da função. Pior,
este tipo de conduta dele tem impedido investigações contra ele, tanto no interior da Câmara quanto na jurisdição. Tem ameaça de impedir, a jurisdição não pode deixar, ele não pode impedir o funcionamento regular do sistema de justiça do Brasil e do próprio legislativo. Um homem não pode fazer isso. Agora, exatamente por isso, ele é uma pessoa sobre a qual pesam essas acusações terríveis, né? Está linkado mais de 20 acusações no pedido que afastou ele. E a questão é, se ele era tudo isso e o STF afastou ele, o que torna os atos por ele tomados de dezembro até dezembro, a época da denúncia do Janot, até hoje, o afastamento pelo STF, o que tornam esses atos? Eles se convalidam no mundo jurídico? Eu creio que sim, porque, em princípio sim, porque, vamos dizer, ele estava no exercício legítimo da função de presidente até hoje. Até hoje ele está. Quer dizer, até ser declarado ou afastado pelo Supremo, os seus atos são legítimos. Isso tem jurisprudência farta disso, por exemplo, em relação a servidor público, né, a políticos afastados de exercício na função do executivo, etc. Eu acho que se aplica a mesma coisa a ele. O que há, e é verdadeiro isso, é que vai fortalecer muito a argumentação da presidente de que houve um desvio de poder quando houve aceitação do pedido de impeachment. Quer dizer, porque um dos atos que se atribui a ele de ter atuado em razão da sua vontade pessoal e não no cumprimento das normas estabelecidas, é ele ter aceitado o impeachment como vindita da instalação da comissão de ética contra ele. Isso, se você for recordar, é o que houve, inclusive comentado muito intensamente na mídia da época. Este ato do Supremo agora vai, vamos dizer, fortalecer muito essa argumentação da presidente. Mas eu diria para você que é isso, vai ter que se investigar ato por ato. Caso algum ato dele tenha se demonstrado como, vamos dizer, praticado com desvio de poder, com fraude, etc., este ato específico é anulado. Mas não você, de imediato, considerar todos os seus atos nulos, isso não. Não, é interessante, e até trazendo um pouco mais para o público jurídico, para o nosso meio. Porque, veja, tem que haver segurança jurídica. Exato, é o principal. E por segurança jurídica, eu acredito que da leitura do artigo 53 da Constituição, que diz que a prisão do parlamentar tem que ser referendada pela Casa, e o afastamento é uma medida alternativa à prisão, não seria o mesmo pensamento lógico-jurídico que o afastamento de Cunha fosse referendado pela Câmara dos Deputados? Não, porque a Constituição exige a manifestação da Câmara na pena mais grave, que é a prisão. Ela não exige em penas menores, de menor gravidade. Então, eu creio que o Judiciário tem autonomia para aplicar penas de menor gravidade. Ele não tem para poder prender um parlamentar. Mas quem pode ser preso? O Supremo vai decidir sobre isso. Certamente o Cunha vai protestar e o Supremo vai definir. Mas eu creio que a Constituição deve ser interpretada nesse aspecto restritivamente. Ou seja, é necessária a garantia da imunidade parlamentar se dá pela manifestação prévia da Câmara na hipótese de prisão, não nas outras hipóteses. Ou seja, afastar do cargo é uma sanção muito menor do que prender, né? Então eu creio que ele está afastado do mandato por conta de uma necessidade de se manter a rigidez da investigação da Comissão de Ética e a rigidez das investigações judiciais em andamento, dos processos em andamento. É conta disso. É um afastamento cautelar, protetivo dessas investigações e do regular funcionamento do Poder Legislativo. Nesse ponto é absolutamente correta a decisão. Não pode ficar se esperando uma decisão da Câmara, porque quem diz que ele não vai usar do cargo para influenciar nessa decisão da Câmara? Ele tem que estar fora dessa decisão, inclusive, se for o caso. Então não tem jeito, é uma medida cautelar, visa proteger, a meu ver, não está amparado por essa imunidade parlamentar prevista na Constituição. Agora, Pedro, eu sei que você está aí apressado para mais umas entrevistas, aí você é um homem muito procurado. Ele dera. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse julgamento? Eu só queria dizer para as pessoas, em especial, vamos dizer, do campo progressista, que tem criticado muito o STF por causa da demora, essa demora é natural. Não dá para a gente querer aplicar um certo valor, um certo princípio, uma certa tese
para o campo contrário e não querer aplicar para nós mesmos. Isso acabou no mundo. Né? Quando a gente fala para não ter politização do judiciário ou judicialização da política, nós estamos querendo dizer que são esferas autônomas e cada um funciona no seu ritmo, no seu modo. 5 meses para afastar um presidente da Câmara não é um tempo razoável, eu diria até que é um tempo ágil, um tempo eficiente, um tempo adequado para uma decisão judicial. O ministro Teori merece, de toda a cidadania brasileira, confiança nesse aspecto, é um magistrado extremamente técnico, correto, e que tem se mantido firme, apesar das pressões. Né? Bom, professor, última dúvida aqui, quais são os limites do julgamento de hoje? Porque a gente estava falando, na verdade, do caso da rede, do pedido da rede, e agora tem o do Janot também sendo envolvido. Quais são os limites do que a gente pode esperar para hoje? Olha, vamos ver o que o Supremo vai decidir em relação a essa questão da validade dos atos anteriores. Eu estou dando aqui o meu ponto de vista. Eu acho que não há que se considerar inválidos os atos automaticamente. Tem que se investigar cada um, né, se houve ou não algum desvio de poder, fraude. Isso é sempre possível fazer porque há controle de legalidade dos atos do presidente da Câmara pelo Supremo. Isso é pacífico. Né? Agora, considerar automaticamente inválido todos os atos por ele praticados, realmente eu creio que não é a solução adequada face à nossa ordem constitucional. Bom, Pedro, agradeço demais a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vou ver para o resto dos jornalistas aí. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Pedro. Um abraço.